Irmãos, abramos a palavra do nosso Deus em Colossenses, no capítulo 4. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final da exposição desta carta tão preciosa, que é a carta de Paulo aos Colossenses, e hoje nós falaremos no capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 6, e eu convido você a acompanhar a leitura da santa palavra do nosso Deus. E assim nos diz o Senhor: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Até aqui a leitura da santa e inerrante palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós louvamos o Teu nome por esta noite e agradecemos ao Senhor por estarmos aqui na Tua santa presença. Ó Deus, bendito seja o Teu nome, porque este é um dia de júbilo, este é um dia de celebração, é o dia que o Senhor fez, é o dia da feira da alma, é o dia em que a nossa alma é alimentada pela Tua palavra. Já recebemos o alimento do Senhor pela manhã, e agora à noite, mais uma vez, nós suplicamos ao Senhor: fala ao coração do Teu povo, edifica-nos pela Tua verdade, Pai Santo. Queremos voltar para casa, certos de que fomos alimentados por Ti. Portanto, traga-nos iluminação, é o que almejamos neste momento. Traga-nos humildade, ó Deus, para entendermos a Tua verdade e vivermos a Tua verdade. Por isso, nós suplicamos ao Senhor a Tua boa mão conosco nesta hora. Em nome de Cristo, para a Tua glória, oramos. Amém. Amém. Como é a sua vida de oração, meu irmão? Como é a sua vida de oração? Pelo que você ora? Pelo que você ora? Pelo que você tem clamado e suplicado a Deus? Se você fizesse uma lista e fizesse uma avaliação, qual avaliação você poderia fazer da sua vida espiritual diante de Deus? Quais são as coisas que você mais suplica a Deus, que você mais clama ao Senhor? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como é o seu convívio com as pessoas? Como você se relaciona com as pessoas? Especialmente com aquelas pessoas que são de fora da igreja. Se essas pessoas tivessem que vir a Cristo, sua vida seria um referencial de piedade? Sua vida expressaria exatamente o que o Senhor Jesus Cristo ensina no seu Evangelho, no Evangelho da Graça? Pare um pouquinho e pense no seu local de trabalho, na sua casa, na sua escola, no convívio com seus amigos. Quantas pessoas sabem que você é crente? Quantas pessoas sabem que você é um servo de Deus? E quantas pessoas, talvez, pelo seu testemunho, já se sentiu atraída pelo Evangelho de Jesus? Já se sentiu interessada pelo Senhor Jesus? Vejam que
O apóstolo Paulo está falando exatamente sobre isso aqui, no finalzinho da sua epístola. Depois de ter defendido a supremacia de Cristo, depois de ter falado da suficiência de Cristo para a nossa vida, Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é tudo o que nós necessitamos para a vida, para a salvação, para a piedade. Cristo é suficiente para nós, porque com Ele nós morremos, com Ele nós ressuscitamos para uma nova vida que se expressa na minha vida particular, na maneira como eu lido com os meus hábitos, com a minha própria atitude interna, como eu lido com os meus hábitos escravizadores, com os vícios, fazendo-os mortificarem, exterminando tudo aquilo que me distancia do Senhor, mas cultivando uma vida nova, sendo revestido pela graça de Deus. Assim eu serei uma pessoa mais amorosa, eu vou cultivar o amor, eu vou viver na paz de Cristo e vou fazer tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória dEle. Esta vida nova é um reflexo na nossa vida familiar, na vida conjugal, na relação entre pai e filhos, mas também no âmbito do trabalho nós expressamos como fomos um povo transformado e alcançado pela graça de Deus. A vida nova em Cristo, ela não é algo puramente particular, interno, coisa que você vive na particularidade da sua vida, no âmbito da sua casa, mas aquilo que você se tornou no Senhor Jesus Cristo é uma realidade visível para as pessoas que estão fora da igreja. Os seus vizinhos precisam ver em você uma luz a brilhar. Os seus colegas na escola devem contemplar em você um homem de Deus, uma mulher de Deus. As pessoas precisam ver que, de fato, você é um crente em Jesus Cristo. Pela maneira como você vive, pela maneira como você fala, pela maneira como você trata as pessoas. E o apóstolo Paulo está concluindo a sua carta, trazendo algumas exortações finais e dizendo exatamente isso. Vocês devem rejeitar os falsos mestres, mas vocês não podem apenas rejeitá-los e simplesmente ignorá-los como incrédulos, como pessoas totalmente perdidas. Vocês devem viver de tal forma que o evangelho da graça alcance essas pessoas. Os colossenses não deveriam viver uma vida isolada da realidade do público em que eles estavam. Mas eles deveriam viver de tal forma que o evangelho alcançasse o coração dessas pessoas. E Paulo, irmãos, fala sobre isso. Paulo fala sobre uma vida de oração, e Paulo fala sobre o testemunho do evangelho na vida do crente em relação aos que são de fora. Por isso, nesta noite, eu gostaria de pregar sobre o seguinte tema: como viver de modo a provocar a expansão do evangelho. Como viver de modo a provocar a expansão do evangelho. Como o evangelho de Cristo pode ser expandido pela sua vida. Como o evangelho de Cristo pode se tornar conhecido aos povos, às pessoas da Vila Espanhola. Como este evangelho pode ser conhecido pela sua vida. Em primeiro lugar, o texto nos ensina que devemos viver de modo a provocar a expansão do evangelho de Cristo, persistindo insistentemente na oração. Então, persista insistentemente em oração. É o ensino desta passagem. O apóstolo Paulo nos ensina isso do versículo 2 até o versículo 4. Primeiro, ele diz que a igreja deve perseverar na oração. Esse é o ensino do Senhor Jesus Cristo, né? Ele nos ensinou a perseverar na oração e nunca esmurecer. Lá no capítulo 18 de Lucas,
na parábola do juiz iníquo, é exatamente o tema desta parábola: persistência na oração sem esmorecimento. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: perseverai na oração. Perseverai na oração. Então vejam que Paulo não está apenas demonstrando aqui a necessidade de orar, ele não apenas está dizendo sobre intensidade da oração, que você precisa ter uma vida intensa de oração, mas ele está dizendo que você precisa ter uma vida habitual. A oração deve ser um hábito na sua vida, deve ser uma constância, deve ser uma rotina, deve ser algo regular na sua vida. Não estamos falando aqui do tamanho da sua oração. Se ela é uma oração de 30 minutos, se ela é uma oração de 1 hora, de 2 horas, mas nós estamos falando da regularidade. É o que Paulo está ensinando aqui. Perseverar em oração aponta para regularidade. Você deve orar sem esmorecer, sem desanimar. É o que ele está dizendo aqui. Às vezes, temos muitas pessoas que não oram muito tempo, não tem uma vida de oração no que diz respeito a muitos minutos de oração, mas tem uma vida regular. Todos os dias, aquele irmão ou aquela irmã se coloca diante de Deus em oração, 10, 15, 20 minutos, mas aquele tempo é regular. Deus não está necessariamente preocupado com o tempo da sua oração, mas com a regularidade da sua oração. É claro que orar 5 minutos por dia é melhor do que não orar absolutamente nada. Mas à medida que você se colocar diante de Deus em oração, você vai compreender que você não vai querer orar apenas 5 minutos. Você vai desejar orar mais. Quanto mais você ora, mais você desejará orar. E tem dias que serão infelizes para nós, porque nós nos colocaremos diante de Deus com um tempo apenas de 10 minutos. E você vai orar, meu irmão, e você vai perceber que aqueles 10 minutos vai ser pouco demais para a sua oração. Outros dias, você vai separar 30 minutos, e você vai perceber que 30 minutos é pouco tempo para estar diante de Deus naquele dia. Mas tem dias que você vai se colocar diante de Deus e você vai orar 30 minutos, você vai orar 1 hora, você vai orar mais de 1 hora, porque o seu coração necessitará daquele tempo e daquele momento na presença de Deus. O que importa é que você não desista, que você não pode esmurecer de uma vida de oração na presença de Deus. Você precisa cultivar esse tempo na presença do Senhor. E o apóstolo Paulo fala como você deve perseverar em oração. Ele diz: vigiando com ações de graças. Veja, é claro que a palavra vigiar aqui tem o sentido básico de estar acordado ou estar em alerta. Essa é a ideia do texto. E geralmente nas Escrituras, quando nós temos um ensino sobre a vigilância, a importância de ser vigilante na oração, geralmente tudo isso está relacionado com a vinda de Cristo, com o seu retorno, com o seu regresso, quando Ele consumará todas as coisas. A vigilância que Paulo está falando aqui, não é que você tem que vigiar a vinda do Senhor. Não é que você vai ficar histérico, ali olhando para o tempo e aguardando, tentando calcular o tempo do Senhor. Mas você deve viver em vigilância à luz da vinda de Cristo, sabendo que Ele vai voltar, sabendo que um dia Ele vai regressar, quando ninguém espera, Ele vai voltar. A Bíblia está dizendo, sabendo disso, que Ele vai voltar, você então tem que ser vigilante. Seja um crente vigilante à luz do Evangelho, à luz da vinda do Senhor Jesus. Pergunto, como você pode ser um crente vigilante se você não ora? Como você pode estar preparado para as investidas de Satanás, que está rondando a sua vida como um leão, rugindo, tentando devorar você?
Como você estará preparado, atento, acordado, se você não ora, se você não busca a Deus, se você não clama ao Senhor? Portanto, seja persistente na sua vida de oração. Se você não tem orado ao Senhor, se você percebe que a sua vida está esmurecida, você já não ora como você orava antes, você não tem buscado a Deus como você buscava antes, então tome uma decisão agora, de mudar, de tomar uma decisão diferente, de cultivar uma vida de oração na presença do Senhor. Não espere amanhã, não espere esta semana, mas agora, tome uma decisão nesse momento, de assumir o compromisso, de cultivar uma vida contínua, constante, de oração na presença do Senhor. Pois só assim você será um cristão vigilante, atento, acordado para as investidas de Satanás, para as investidas deste mundo, para os ataques cruéis desta realidade que por vezes tenta nos afastar do Senhor. Mas o texto diz que você deve perseverar na oração, vigiando com ações de graças. A gratidão do coração, meus irmãos, é um estímulo para uma vida de oração. Se você é um cristão agradecido, você será estimulado a orar e a agradecer a Deus. A agradecer a Deus. Tantos motivos você tem para agradecer a Deus. Veja que esta é uma característica de alguém que ora. Um coração grato a Deus, grato pela transposição de uma velha vida para uma nova vida em Cristo. Esta consciência de que fomos arrancados de uma realidade cruel e em trevas, gera no nosso coração ações de graças, motivos para agradecer e para louvar ao Senhor. Por isso, veja que coisa interessante. Primeiro, o apóstolo Paulo, ele incentiva a igreja a orar. A igreja precisa ter uma vida de oração. Você, particularmente, precisa ter uma vida de oração. Você tem que ser um crente que ora. Mas o apóstolo Paulo, ele mostra qual é o conteúdo da sua oração, e ele então fala sobre dois conteúdos das nossas orações, pelo menos dois motivos aqui pelos quais nós precisamos interceder, nós precisamos orar. Veja do versículo 3 ao versículo 4. Ele diz: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Veja aqui, o primeiro motivo de oração que Paulo está expondo aqui é que a igreja precisa orar pelos seus pregadores. A igreja precisa orar pelos seus pastores. A igreja precisa orar pelos seus missionários, pelos seus presbíteros, por aqueles que estão encarregados de cuidar dos trabalhos nas congregações, nos pontos de pregação, aquele que está na responsabilidade de trazer a palavra no trabalho da SAF, no trabalho da UMP, no trabalho da UPA, no trabalho da UCP. Os pregadores devem ser alvos da pregação do Senhor, da bênção do Senhor, da direção do nosso Deus. Você consegue imaginar os desafios que um missionário sofre? Ele precisa encarar, estando, por exemplo, evangelizando na Europa pós-cristã. Você consegue imaginar as dificuldades de um missionário a pregar o evangelho num país muçulmano, onde a oposição ao evangelho é ferrenha, é dura? Você consegue imaginar um pregador no Nepal, um evangelista, um missionário na Índia, onde o sincretismo religioso é tão grande? Você consegue imaginar as dificuldades ao abordar um ateu, um agnóstico, alguém que tem uma vida depravada, totalmente afastada e distanciada do Senhor? Então o apóstolo Paulo, ele está suplicando a igreja para que a igreja ore por ela, mas para que a igreja também ore por ele, para que ele tenha a oportunidade de pregar com eficiência. É por esta razão
que ele pede aqui para que Deus abra porta à palavra. Vocês sabem que a porta é o que dá acesso ao espaço onde nós estamos. Então, abrir uma porta aqui para o apóstolo Paulo e para as Escrituras é a ideia de oportunidades para a pregação do Evangelho. Quando a Bíblia fala de uma porta que está aberta para a pregação do Evangelho, ou uma porta que se abriu para que as pessoas crescem no Evangelho, aponta exatamente isso, Deus preparando o solo, Deus preparando o terreno, para que a pessoa receba o Evangelho e ela seja então convertida pelo Evangelho de Cristo. Esta é a ideia do apóstolo Paulo. Ele quer uma porta aberta para que ele possa falar, e ele possa falar com eficiência, com eficácia. Este é o anseio do seu coração, é o motivo pelo qual ele suplica à igreja. O texto que o presbítero César leu aqui para nós, é um texto muito interessante, de Efésios, no capítulo 6, é um texto praticamente paralelo a esse, e a partir do versículo 18, o apóstolo Paulo fala, pede para que a igreja ore por ele, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Então, veja aqui, o texto paralelo de Efésios, Paulo está dizendo, orem no Espírito, mas orem também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para que a minha pregação seja ousada, para que a pregação seja eficiente, seja eficaz. Esta é a primeira súplica do apóstolo Paulo a esta igreja, para que a igreja clame a Deus pelo ministério dele, a fim de falar do mistério de Cristo, aquilo que era oculto, aquilo que era desconhecido no Antigo Testamento, mas que agora foi revelado pelo Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é aquele que está em cadeias, mas as suas cadeias não se tornaram obstáculos à pregação do Evangelho, pelo contrário, conforme o capítulo 1 de Filipenses, versículo 12, o apóstolo Paulo fala que as suas cadeias lhe deram a oportunidade de evangelizar. Quantas pessoas foram visitar o apóstolo Paulo e essas pessoas ouviram do Evangelho? Quantos soldados estavam vigiando a cadeia, a prisão do apóstolo, que estava em sua casa, na sua residência, e eles ouviram do Evangelho? A guarda pretoriana, a guarda particular do imperador, ouviu o Evangelho. E é isto que Paulo está pedindo, orem por mim, porque eu sou alguém aprisionado por causa do Evangelho, e as minhas cadeias não podem se tornar obstáculos à pregação do Evangelho, pelo contrário, para que tudo isso seja uma oportunidade para que pessoas ouçam e creiam no mistério de Cristo. Você ora pelo seu pastor? Você ora pelo pastor desta igreja? Você ora pelos pastores do presbitério? Eu conheci uma irmã muito querida, que ela costumava acordar todos os dias, 5 da manhã, para interceder pelos pastores do presbitério. Tem um grupo de irmãs da SAF, que na madrugada intercedem pelos pastores da igreja presbiteriana. Nós precisamos orar, meus irmãos, pelos pregadores da palavra. E precisamos orar para que Deus abra portas, a fim de que pessoas sejam evangelizadas, e a fim de que essas pessoas ouçam o Evangelho e tenham seus corações transformados. Se você entender a importância da oração, você vai compreender que quanto mais você suplicar a Deus, mais Ele vai ouvir, mais Ele vai abençoar. Deus não só quer abençoar a igreja, Deus quer atender às orações da sua igreja. Deus não só
determinou doar a você e à igreja as suas bênçãos, mas ele determinou os meios pelos quais a igreja seria abençoada. E uma vida de oração é um meio pelo qual o Senhor abençoa a sua igreja. Ele diz aí que o outro motivo de oração está no versículo 4, para que eu o manifeste como devo fazer. Ou seja, primeiro, ele pede para que a igreja interceda, ore por ele, para que uma porta seja aberta, para que ele fale do mistério de Cristo, para que pessoas ouçam acerca de Cristo, mas ele pede para que a igreja ore também, para que a sua mensagem seja clara. A palavra manifestar aqui significa exatamente isso, para que a mensagem seja revelada, seja esclarecida, pois esta era a sua função, este era o seu dever como apóstolo, como servo do Senhor, né? Ele diz: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o evangelho, se o faço de livre vontade, tenho o galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Paulo tinha consciência da sua responsabilidade como profeta, como apóstolo do Senhor, como missionário de Deus. Ele tinha consciência de que era um instrumento do Senhor para a evangelização. No capítulo 1 desta mesma epístola, no versículo 25, ele tem consciência de que ele faz parte do plano de Deus para revelar o mistério de Cristo, que é a esperança da glória. Cristo é a esperança da glória. Esse é o mistério que o apóstolo Paulo tinha que comunicar. Portanto, o que ele está nos ensinando aqui é que a igreja precisa interceder pelos seus pregadores para que Deus abra a porta à palavra, para que o evangelho chegue no coração das pessoas de forma eficiente, de forma eficaz. Mas ele também pede para que a igreja interceda, para que a sua mensagem seja clara, seja conhecida e revelada ao coração que está obscurecido. Ore por você, seja um crente vigilante, mas interceda pelos outros, interceda pela igreja, interceda pela sua liderança, e interceda pelos missionários. Clame a Deus pela vida dos missionários, mas pela pregação que eles têm feito nos seus campos, nos países onde eles estão, aqui no Brasil, para que pessoas ouçam do Evangelho, entendam o Evangelho e sejam transformadas pelo Evangelho. Robert McCheyne, um homem de oração, um grande pastor presbiteriano, ele disse assim: não é a grandes talentos que Deus abençoa de forma especial. Não é a grandes talentos que Deus abençoa de forma especial, mas a grande semelhança com Jesus. Um ministro santo é uma poderosa e tremenda arma nas mãos de Deus. É por isso que a igreja precisa interceder. Deus não vai abençoar grandes projetos, mas Deus vai abençoar homens semelhantes a Cristo, homens santos, que são usados por Ele na transformação de vidas, na transformação de pessoas, para a glória do nome do Senhor. Como viver de modo a provocar a expansão do Evangelho? Persista insistentemente na oração. Seja um crente de oração. Em segundo lugar, testemunhe sabiamente o Evangelho de Cristo. Testemunhe sabiamente o Evangelho de Cristo. Veja no versículo 5 que ele diz: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Portai-vos. Veja, nós temos dois imperativos nesse texto. Primeiro, perseverai, é o primeiro ponto, a primeira divisão. E segundo, portai-vos, ou seja, vivam, comportem-se sabiamente. Veja, a igreja não só deve ser uma igreja de oração, mas a igreja precisa ter um testemunho vivo, sábio, acerca de Jesus Cristo. As pessoas precisam ver em você, e por meio de você,
Jesus Cristo. As pessoas precisam contemplar a Cristo na sua própria vida. Os que são de fora aqui na nossa passagem são os descrentes, os incrédulos, aqueles que não creem em Jesus Cristo, aqueles que não amam a Cristo e que não aceitam o Senhor como o seu próprio Deus. Por isso, a igreja precisa viver ou se comportar de uma forma sábia, de uma forma a revelar a Cristo Jesus. Sabe o que é interessante aqui? É que o apóstolo Paulo está ensinando na prática como a igreja deve viver o versículo 17. O versículo 17 do capítulo 3 diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. O que é fazer tudo em nome de Jesus? É viver com sabedoria. E o que é viver com sabedoria? É fazer tudo em nome de Cristo. É fazer tudo na autoridade de Cristo. Seus pensamentos, suas palavras. Sabedoria aqui está relacionada à maneira como você pensa, meu irmão. E à maneira como você vive. Se você pratica o que as Escrituras nos ensinam, então você é um homem sábio. Você lembra da parábola que Jesus Cristo contou? Jesus falou sobre 2 homens que construíram uma casa. Ele fala que um era imprudente, porque construiu a sua casa sobre areia. Esse é o homem insensato. Não fez um alicerce, veio então a tempestade, o vento, bateu sobre aquela casa, veio a enchente, grande foi a ruína sobre aquela pessoa. Mas um outro sensato construiu a sua casa sobre a rocha, sobre sólido fundamento. Veio chuva, veio tempestade, veio enchente e a casa permaneceu como estava. Esse é o homem prudente, que ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é o homem sábio. Sabedoria está relacionado com a maneira como você vive, como você se comporta na sociedade, entre a sua vizinhança. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Portai-vos com sabedoria para com os de fora. Aproveitai as oportunidades. A ideia de aproveitar aqui as oportunidades é a ideia de você redimir o tempo, de você comprar as oportunidades. Alguém disse o seguinte: não fiqueis aí sentado esperando que as oportunidades lhe caiam no regaço, mas ide atrás delas. Sim, comprai-as. Comprai todo o estoque de oportunidades. Comprai todo estoque de oportunidades. Tem crente que fica esperando as oportunidades, mas não é capaz de criar oportunidades. Você que mora em condomínios, você deve passar por isso muitas vezes. Em muitos momentos você sobe e desce com pessoas incrédulas. E se você não tomar a iniciativa de uma gentileza, você vai perceber que você vai passar a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, subindo e descendo com a mesma pessoa, sem emitir uma palavra, sem desenvolver uma conversa, sem criar nenhuma oportunidade de diálogo, de conversa, procurando de alguma forma aproveitar uma oportunidade para apresentar Jesus Cristo àquela pessoa. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui é que a sabedoria implica na maneira como você usufrui, como você lida com as oportunidades. E o ponto é, redima a oportunidade, compre o tempo, resgate o tempo que você puder para aproveitar a oportunidade de pregar o Evangelho. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é a mesma ideia da porta aberta. Ele ora por uma porta aberta para que ele possa pregar o Evangelho. E o que ele está dizendo para você, crente, não desperdice a porta que Deus abriu na tua vida. Não desperdice a porta que se abriu na sua vida, com aquele seu primo, com aquele seu amigo, com aquele seu colega de trabalho, que não falava de Cristo de jeito nenhum, mas que determinado dia ele chegou para você te pedindo uma oração, com aquele colega da faculdade, que zombava da sua fé, mas que agora o seu pai está doente, a sua mãe está doente, ou ele está de luto,
E você tem que aproveitar a oportunidade de chegar para ele, levar uma palavra de consolo, e aproveitar o momento para falar daquele que é o consolo vivo. Nós perdemos as oportunidades e elas se escapolem como água das nossas mãos. E aí, quando essas pessoas aparecem na empresa, ou aparecem na escola, na nossa vizinhança, ou aparecem na igreja, e você fala para ela: nossa, que bom que você se converteu. E ela vai olhar para você, e talvez ela não diga, mas ela sinta: poxa vida, quantos anos eu fiquei em trevas, e você não teve a coragem de falar de Cristo para mim. Você não teve a coragem de falar de Jesus para mim. Quantas oportunidades nós perdemos. Quantas oportunidades escapolem das nossas mãos. Meus irmãos, Paulo está dizendo que é importante cultivarmos uma vida na igreja. É importante a noite da alegria. É importante as atividades que nós temos nas nossas sociedades, os nossos encontros, os nossos aniversários. Mas nós não podemos nos fechar em nós mesmos. Não podemos ter uma igreja fechada para ela mesma. Uma igreja que quando entra, fecha portão, lacra tudo, e não quer absolutamente ninguém mais, só a gente. Não podemos ser essa igreja. Uma igreja fechada. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado grandemente. A Igreja Presbiteriana Aliança tem sido essa igreja aberta para o seu bairro. E é exatamente isso que nós precisamos ser. Eu me lembro que, quando nós estávamos mexendo com a reforma da igreja, e a gente queria muito uma igreja que fosse visível, uma igreja que fosse atrativa e convidativa para as pessoas do bairro. E a gente discutia como a gente poderia fazer para que a igreja, ela fosse esta igreja. Vamos derrubar muro, vamos cortar as palmeiras que estavam aqui na frente, vamos deixar a igreja aberta, vamos iluminar a frente da igreja, para que as pessoas, ao passarem por aqui, elas vejam: aqui nós temos uma igreja. Nós temos uma igreja neste bairro. A igreja presbiteriana está aqui. A frente iluminada, estampada da igreja, para quem vem desse lado, para quem vem desse, é exatamente para que elas vejam uma igreja pronta para pregar o evangelho, para anunciar a Cristo ao coração delas. Porque esta é a nossa preocupação. Aproveitarmos todas as oportunidades para que Cristo seja conhecido. Para que Cristo seja conhecido. Isto é, agir com sabedoria na presença do nosso Deus. Agora, vejam, os desafios que nós temos aqui. Nós temos toda uma vizinhança, você passa por aqui todos os dias, ou pelo menos, você passa por aqui pelo menos 2 ou 3 vezes na semana, talvez. Você vem na quarta, você vem no domingo de manhã, você vem no domingo à noite, você vem nas outras programações da igreja, e a pergunta é: como eu devo conviver, como eu devo me relacionar com essas pessoas? Eu devo me comportar com elas com sabedoria, aproveitando cada oportunidade que me é concedida. Mas ao ter contato com elas, a pergunta é: como eu devo desenvolver o meu diálogo? Como essa conversa deve fluir? E Paulo diz aqui, a vossa palavra seja sempre agradável. A palavra agradável aqui é a palavra charis no grego, que significa graça. Ou seja, as nossas conversas devem ser conversas cheias de graça. Então, uma tradução literal aqui seria: a vossa palavra seja sempre com graça. Nossas conversas, nossos diálogos devem transmitir graça às pessoas. Ou seja, você precisa se comunicar de forma graciosa, por meio de uma fala atrativa. Sua fala deve ser atrativa para com as pessoas. É isso que você precisa apresentar, a atratividade da maneira como você desenvolve um diálogo, na maneira como você desenvolve uma conversa. Tem gente que conversa com a cara fechada. Tem gente que conversa como a pessoa mais ranzinza e intolerante possível. Não consegue tolerar as pessoas, não consegue desenvolver uma conversa agradável.
Já viu aquela pessoa que fala dando, em outras palavras, a gente brinca, né? A pessoa conversa dando coice, né? Ela fala uma coisa, ela responde com uma certa brutalidade, ela responde com agressividade, né? Suas palavras são duras e, por vezes, não expressam graça, não tem aquela intenção benéfica de transmitir gentileza, de transmitir sensibilidade, de transmitir amor. Sua conversa com qualquer irmão da igreja tem que ser uma conversa nesse tom. Sua conversa tem que transmitir graça. A conversa que você tem com o seu vizinho, com os seus amigos, com a sua família, deve transmitir graça, gentileza, amor, atratividade. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Mas vejam que o apóstolo Paulo, ele vai adiante, e ele diz que a palavra tem que ser temperada com sal. O sal, naqueles dias, tinha função de temperar e também de preservar. Essa era a função do sal. As nossas conversas, da mesma forma, elas precisam ser temperadas. Quer dizer, um ímpio, ao conversar com você, tem que sentir o sabor de um bom diálogo cristão, de um bom diálogo de alguém que não está ali com palavras podres, como diz o apóstolo Paulo, né? Que as nossas palavras não devem ser palavras torpes, mas sim aquelas que são unicamente para edificação. Nossas palavras não têm que produzir podridão no diálogo, mas sim atratividade, eficiência e edificação para com aquele que está diante de nós, nos ouvindo e nos recebendo. E veja que Paulo aqui não está falando de evangelização apenas. Paulo está falando sobre todo tipo de diálogo. Aquela conversa corriqueira e comum. Esses dias eu estava vendo um vídeo no YouTube, e vendo ali o ensino da pessoa, a pessoa que estava falando, aí eu fui dar uma olhada nos comentários para ver qual era o debate que estava surgindo nos comentários, e ao me deparar com os comentários, eu vejo o mesmo autor do vídeo chamando um outro comentarista de burro. Quer dizer, agredindo a pessoa que estava interagindo no seu vídeo, porque a pessoa fez um questionamento, a pessoa logo se dirigiu a ela como se fosse uma pessoa burra. Meus irmãos, isso está cheio no Facebook, está cheio de gente assim no Instagram, cheio de gente assim no YouTube, gente agressiva, e são pessoas que se dizem crentes, são pessoas que se dizem servas de Deus. A Bíblia condena esse tipo de agressividade, porque toda conversa, à luz desse texto, tem que ser uma conversa temperada com sal. Tem que ser, a pessoa precisa sentir o sabor de uma boa conversa, guiada pela graça do Espírito Santo na nossa vida. A pessoa precisa sentir a preservação de um diálogo que não é torpe, que não é inútil, que não é sem sentido, mas ela precisa sentir exatamente o poder de uma palavra que transforma e que edifica. Por esta razão, Calvino, muito sabiamente, escreveu acerca deste versículo, dizendo assim: ele requer uma linguagem suave, de modo que os ouvintes se sintam atraídos por sua utilidade, pois ele não condena meramente as comunicações que são francamente perversas ou ímpias, mas também as que são inúteis e ociosas. Ele não só condena aquilo que é agressivo, mas ele também condena o tipo de conversa que é inútil e ociosa. Então você precisa aproveitar todas as oportunidades de Deus na sua vida, e você precisa desenvolver um diálogo que constrói e não um diálogo que destrói. Por isso que Calvino diz, daí ele desejar que elas sejam temperadas com sal. O texto termina, meus irmãos, dizendo no finalzinho aí, para saberdes como deveis responder a cada um. Esta passagem se assemelha exatamente com aquilo que Pedro, na sua primeira carta, diz: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir
razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão. Quer dizer, você tem que estar preparado para dar esperança da sua fé, da sua esperança, resposta acerca da sua esperança, mas você precisa fazer isso com mansidão, na presença de Deus e diante das pessoas. É o que Paulo está pedindo aqui. Os membros da igreja de Colossos participavam desta missão de proclamar o mistério de Cristo, de proclamar o próprio Cristo. E por isso, então, aquelas pessoas daqueles dias poderiam até dizer: nossa, de fato, eles são diferentes de nós. E nós não concordamos com aquilo que eles pregam, mas a maneira como eles vivem é diferenciada. As pessoas podem não concordar com aquilo que você prega, mas elas devem olhar para você e ver, de fato, este menino, esta menina, este senhor, esta senhora, tem uma postura exemplar, diferenciada, e que, de fato, faz justiça àquilo que ele ensina e àquilo que ele prega. Então, tome cuidado com a sua linguagem, na conversação pessoal e nas redes sociais. Tenha uma linguagem atrativa, revele graça ao conversar com as pessoas, sendo gentil, sendo agradável, sendo sensível às necessidades dos outros. Expresse o caráter de Cristo e, ao expressar o caráter de Cristo, avalie os diálogos do Senhor Jesus e veja quanta bondade e graça Jesus Cristo ele demonstrou. Veja como ele agiu com um jovem rico, que ao olhar amou profundamente. Veja como ele lidou com a mulher samaritana, veja como ele lidou com a mulher adúltera. Vai, não peques mais. Alguém aqui te condena? Nem eu te condeno, é o que ele disse para a mulher adúltera. Zaqueu, Nicodemos, tantos outros exemplos de piedade, de forma agradável e amorosa, o Senhor Jesus Cristo lidou e tratou. Por isso, meus irmãos, sejamos gentis, sejamos crentes de oração, mas sejamos crentes de um bom testemunho no contexto em que vivemos. Então, o que aprendemos nessa noite? Nós aprendemos como viver de modo a provocar a expansão do Evangelho. Primeiro, persista insistentemente na oração. E segundo, testemunhe sabiamente o Evangelho de Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que o Senhor nos ajude a sermos crentes mais parecidos com Cristo. Para a sua In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in endless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross that Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on him was laid.